Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou falar sobre um tema muito importante para quem está pensando em instalar piso de parquet no Underlay. Vou explicar os diferentes tipos de materiais disponíveis e quais critérios você deve considerar na hora de escolher o mais adequado para o seu projeto. Se você quer garantir conforto, isolamento acústico e durabilidade para o seu piso, fique comigo e descubra tudo o que você precisa saber. Um dos revestimentos de piso mais duráveis e ecologicamente corretos é o parquet. O material resistente proporciona excelente isolamento acústico e condutividade térmica. No entanto, é impossível obter essas características colocando apenas o parquet no piso. A condição obrigatória para uma operação longa e de alta qualidade, sem deformações e rangidos, e a conformidade com a tecnologia de assentamento e a escolha do substrato. Você precisa de um underlay sob as placas de parquet? Um underlay é uma camada fina de material sintético ou natural, que colocada sob a placa de parquet permite obter os seguintes resultados e nivelamento do substrato do piso. Nenhum revestimento de piso moderno pode garantir a ausência de defeitos. Qualquer material pode ceder com o peso de uma pessoa ou de móveis estofados. O underlay suaviza a pressão, assumindo todo o peso sobre si mesmo. Devido a isso, mesmo com o uso prolongado, não há rangidos característicos e a integridade das travas é preservada, a amortização de vibrações. A movimentação humana pelo cômodo é irregular. Dessa forma, certas áreas do cômodo são submetidas a uma pressão mais intensa. O substrato suaviza a amplitude das vibrações, mantendo o mesmo nível de superfície em todo o cômodo, retenção de calor. A madeira natural reage intensamente às menores mudanças de temperatura e umidade. Não é recomendável instalar um piso aquecido sob o parquet, pois com o tempo ele começará a secar. O underlay ajuda a preservar o calor sem esforços adicionais e minimiza a ameaça de danos à integridade das tábuas, aumenta o nível de isolamento acústico. A mesa de concreto, assim como o piso de parquet, é altamente permeável às ondas sonoras. O underlay proporciona um bom isolamento acústico em ambos os lados. Isso é especialmente importante em blocos de apartamentos. O underlay é um ponto obrigatório na tecnologia de instalação de pisos de parquet. Ele permite não apenas aumentar significativamente a vida útil do revestimento do piso, mas também melhorar significativamente suas características. Quais são os substratos para pisos de parquet? 1. Espuma de polietileno. Inicialmente, o material era usado como revestimento de parede para proteger contra o vento. Com o tempo, o polietileno passou a ser usado sob o piso de parquet, pois atende à maioria dos requisitos. A estrutura do material é multicamada. Entre duas camadas de filme ou folha, há granulos de polímero ou bolhas de ar. Essa tecnologia proporciona flexibilidade e maciez ao substrato, sem perda do isolamento acústico e das qualidades de impermeabilização. As vantagens da espuma de polietileno podem ser atribuídas a preço acessível, o custo por metro quadrado começa a partir de 30 rublos. Preservação do calor devido à estrutura especial do material ou facilidade de colocação, o rolo pode ser facilmente desenrolado e cortado nas dimensões necessárias. Não está sujeito a vincos. Apesar de várias vantagens importantes, o polietileno é um material sintético e, em comparação com o natural, não se distingue pela compatibilidade com o meio ambiente. Se todos os produtos domésticos forem comprados com base no princípio da segurança ecológica na primeira massa, esse substrato deverá ser abandonado. 2. Cortiça. Um tipo popular de substrato, principalmente devido às suas qualidades semelhantes às da madeira natural. O material é capaz de suportar cargas significativas sem se deformar por um longo tempo. O underlay de cortiça consiste em migalhas comprimidas com uma massa adesiva. Cada um dos componentes é um derivado da madeira natural, portanto, a cortiça não emite odor desagradável e substâncias nocivas. Mas, apesar de todas as vantagens, as desvantagens são bastante sérias, alto custo do material. Para cobrir um cômodo grande, será necessário gastar muito. Desde que seja um substrato para o piso de parquet, o custo total de todos os materiais será impressionante. A cortiça tem todas as qualidades da madeira natural.
Ela também se caracteriza por ser fraca diante de alta umidade e flutuações de temperatura. O underlay de cortiça só pode ser colocado em cômodos com clima adequado, quarto de criança, sala de estar, corredor. E necessária uma camada de barreira de vapor ou não é possível instalar um sistema de aquecimento de piso. Devido às frequentes flutuações de temperatura, o material simplesmente secar e se transformará em pó, perdendo todas as suas características qualitativas. O underlay de cortiça é o caso em que um material natural perde para um análogo sintético. No entanto, se todas as condições necessárias forem atendidas para garantir uma vida longa para o underlay de cortiça e o piso de parquet, como os materiais têm características semelhantes, o piso ficará satisfeito com sua aparência inalterada por muitos anos. O underlay de material natural consiste em agulhas comprimidas. As vantagens incluem isolamento acústico elevado devido à estrutura do material, ou maior dissipação de calor ou segurança ecológica. Excelente absorção de choques. As desvantagens do material incluem fragilidade diante de alta umidade ou baixa resistência do material. O underlay de coníferas é perfeito para quartos de crianças, onde a principal condição é a segurança ecológica. Para outros cômodos de uso residencial, o substrato de agulhas comprimidas não é recomendado, pois, com a influência intensa sobre o revestimento do piso, o material pode se romper, expondo à destruição das juntas de travamento das placas de parquet. O material consiste em uma folha de papelão de camada única com uma camada de migalhas de cortiça e betume. A estrutura reduz o atrito entre a placa de parquet e o substrato. O betume assume todas as propriedades de um filme de estufa, proporcionando boa proteção contra a umidade. O miolo de cortiça nivela a superfície e absorve ruídos. De fato, todas as características necessárias foram alcançadas, mas o substrato não criou raízes. Há várias razões para isso, que estão nas deficiências do material. O miolo de cortiça cobre a tela do substrato em camadas. A densidade das partículas não proporciona o nível necessário de isolamento acústico e condutividade térmica, alto custo do material. Apesar dos aditivos concentrados e do substrato bastante simples, a produção do próprio contrapiso exige custos significativos. O betume é um material inflamável e, se houver um incêndio no cômodo, os pisos queimarão por muito tempo, emitindo um odor acre no ar. Uma ideia interessante para um contrapiso com todas as características necessárias, mas um tanto inacabada, pois as desvantagens no momento superam em muito as vantagens. Uma ideia simples, porém eficaz, para um substrato e o duplex. O material consiste em camadas de polietileno com bolas de espuma entre elas. O substrato não permite o acúmulo de umidade, eliminando assim a possibilidade de mofo e outros micro-organismos nocivos. O enchimento na forma de bolas de espuma proporciona excelente amplitude sob cargas e contribui para o nivelamento da superfície. Mas o substrato não cria uma camada de impermeabilização, por isso não pode ser usado de forma independente. Outro recurso importante na escolha de um substrato duplex é a presença de perfuração no material. Na sua ausência, a microcirculação de ar será perturbada, o que, em caso de alta umidade, certamente levará à formação de mofo. As bolas de espuma têm uma tendência a se deformar sob cargas. Em locais onde os móveis serão instalados, há uma probabilidade de queda do piso. Mesmo uma inclinação insignificante de apenas alguns milímetros pode provocar uma violação da integridade das juntas de travamento. Como as bolas de espuma não aderem firmemente umas às outras, a probabilidade de desníveis surge na etapa de assentamento do contrapiso. Apesar do fato de a base de juta não ser adequada para o papel de substrato por suas características, muitos fabricantes estão tentando ativamente passá-la como tal. A juta absorve bem a umidade e leva muito tempo para secar. Se for um espaço fechado, e sob as tábuas do assoalho também será, a probabilidade de mofo aumenta significativamente. Ao mesmo tempo, o underlay de juta é muito macio para proporcionar propriedades de nivelamento. Ele se move facilmente e não retorna à sua forma original. Os gabinetes com pernas certamente deixarão sua marca no piso, pois o material se deforma por baixo. A principal e, de fato, a única vantagem a favor do underlay é a base de juta e a segurança ambiental.
7. Folha de alumínio. Esse não é um tipo separado de substrato, se uma oportunidade de melhorar as características técnicas do material. Se uma camada de folha de alumínio for adicionada a qualquer tipo de substrato, características como durabilidade devido à elasticidade aprimorada e as propriedades de deslizamento ou absorção sonora, isolamento térmico ou reduz a probabilidade de crescimento de mofo e outros fungos, ou maior proteção contra o desenvolvimento de ratos, percevejos e outros insetos, e impermeabilização. As desvantagens podem ser atribuídas apenas ao aumento do custo, mas ele é justificado pela qualidade e pelos recursos do substrato de alumínio. Ele pode ser colocado em ambientes com alta umidade e outras características operacionais, como cozinha e banheiro. Na maioria das vezes, as camadas de papel alumínio são usadas na produção de subpavimentos sintéticos. A combinação de folhas de alumínio e materiais naturais não se justifica em termos de custo e qualidade. Como escolher um substrato para o piso de parquet? Não existe uma variante universal do substrato para o piso de parquet. Sua escolha depende de vários fatores. 1. Objetivo do cômodo. Ao escolher um underlay para um quarto de criança, o principal requisito é a segurança ambiental. Nesse caso, você deve dar preferência a materiais naturais. Para o quarto, um cômodo com pouco trafego, não é necessário um substrato particularmente durável e de alta qualidade. Como esse é um cômodo para relaxamento, você também pode escolher um material natural. Os banheiros e as cozinhas são ambientes altamente funcionais com condições microclimáticas difíceis. Aqui, você precisa de um material que seja altamente impermeável, mais durável e confiável. Não há necessidade de prestar atenção à naturalidade do substrato. Somente materiais sintéticos podem suportar cargas intensas. A sala de estar é geralmente o maior cômodo de uma casa ou apartamento. As cargas são distribuídas uniformemente aqui. O microclima é normal, pois há livre circulação de ar e garantida. Para esse cômodo, qualquer substrato que você goste em termos de características e preço é adequado. Não há requisitos operacionais especiais. 2. A condição do acabamento áspero. Se a superfície da base estiver muito deformada, nenhum contrapiso corrigirá a situação. A madeira macia simplesmente se desintegrará. A cortiça e o polímero repetirão todas as formas de irregularidades. Não é recomendável tentar corrigir a situação aumentando a espessura do substrato, pois isso provocará mais deslocamento das tábuas de parquet e violação da integridade do revestimento. Se os defeitos do piso forem superiores a 10%, a base deverá ser nivelada. 3. Espessura do material. Um dos parâmetros importantes a serem considerados ao escolher um substrato é a espessura. Ela não deve exceder 2 mm. A opinião de que quanto mais espesso o material, melhor, esta é errada. Em vez da impermeabilização e do isolamento acústico desejados, os proprietários obtêm pisos rangentes e irregulares. Quanto mais espesso o material, maior a probabilidade de que, durante a operação, ele falhe, compacte, em alguns lugares, permaneça em sua forma original. Isso é especialmente perceptível ao reorganizar os móveis. Com o impacto prolongado de um sofá pesado, o substrato espesso falhará, o que será bastante óbvio contra o fundo de uma superfície não deformada. O rodapé do piso também revela todas as deficiências na colocação do contrapiso sob o parquet. Na presença de irregularidades, ele simplesmente se afasta da base. A espessura ideal de 2 mm garante uma pequena diferença mesmo sob impactos intensos. Isso, por sua vez, garante a integridade das juntas de travamento e uma longa vida útil do revestimento do piso. 4. Vida útil. Como o contrapiso é selecionado para o piso de parquet, sua vida útil não pode ser menor do que a do próprio piso de parquet. A vida útil de um piso de parquet é de 15 a 20 anos. Na verdade, ele pode durar ainda mais em perfeitas condições se for mantido adequadamente. Portanto, os substratos com prazo de validade declarado de 7 a 15 anos não são adequados para essa finalidade. 5. Relação entre preço e qualidade. Nem sempre o caro ou é igual ao alta qualidade. Antes de comprar, é essencial familiarizar-se com as características do substrato, levando em conta todos os outros critérios para a seleção de um substrato.
6. Propriedades de impermeabilização. A capacidade de resistir ao ambiente úmido e de grande importância, especialmente ao escolher um substrato para piso de parquet em ambientes de alta agressividade. Essa propriedade também afeta a probabilidade de desenvolvimento de fungos e mofo, o que provoca o aparecimento de um odor desagradável no ambiente, e para se livrar dele só é possível remover sua fonte, portanto, elevando o parquet. Além disso, o desenvolvimento de micro-organismos perigosos afeta negativamente a saúde humana e provoca o desenvolvimento de muitas doenças. Qual substrato sob o parquet é melhor? Não há uma resposta inequívoca para essa pergunta, pois a escolha é influenciada por muitos fatores. Em resumo, podemos destacar as principais nuances. Para um cômodo localizado no piso térreo, é melhor escolher um substrato com propriedades de isolamento térmico. Para uma base de madeira, é melhor escolher um underlay feito de pinho ou cortiça. Para salas com alta umidade, é melhor colocar um underlay com camada betuminosa. Para cômodos onde é importante garantir um alto isolamento acústico e aderir à compatibilidade ambiental dos materiais, um underlay de coníferas é adequado. O piso na forma de parquet requer a instalação obrigatória de uma base. Caso contrário, por que gastar esses recursos se, em alguns anos, o piso terá de ser aberto e os defeitos terão de ser corrigidos? Ponto a ponto ou globalmente. O principal é abordar com responsabilidade a escolha do material, estudando detalhadamente todos os recursos e características operacionais. Em conclusão, a escolha do underlay para piso de parquet é fundamental para garantir não apenas a durabilidade do material, mas também o conforto e a acústica do ambiente. Ao considerar os diferentes tipos de materiais disponíveis, como espuma, cortiça e feltro, é importante avaliar critérios como a resistência à umidade, isolamento acústico e compatibilidade com o tipo de piso escolhido. Lembre-se de que um bom underlay pode fazer toda a diferença na performance e na estética do seu espaço. Portanto, pesquise bem e faça uma escolha informada para obter os melhores resultados.